A história do apóstolo Paulo, também conhecido como Saulo de Tarso, é uma parte significativa do Novo Testamento na Bíblia Sagrada. Nascido como Saulo, ele era originalmente um fariseu judeu que perseguiu os primeiros seguidores de Jesus Cristo. Sua conversão é um ponto crucial na história do cristianismo, afinal de contas, ele foi peça fundamental para que o Evangelho de Cristo fosse amplamente propagado em todo o mundo antigo conhecido. A seguir, está uma breve narrativa da vida e das contribuições de Paulo de acordo com as Escrituras Sagradas. Infância e juventude. Saulo nasceu por volta do ano 5 depois de Cristo, em Tarso, na Cilícia, atual Turquia. Ele veio de uma família judaica farisaica, desde jovem, recebeu uma educação rigorosa na tradição judaica. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Atos 22 e versículo 3. Sua cidade natal era um importante centro cultural e comercial do Império Romano, pois uma lã negra chamada de cilício era produzida nessa cidade. Provavelmente Saulo de Tarso era poliglota, deveria falar fluentemente 4 idiomas como o grego, latim, aramaico e o hebraico. Toda essa bagagem cultural e intelectual serviu para que ele pudesse entrar e sair de diversas cidades e fazer a obra de Deus com excelência. Fariseu e perseguidor. Saulo inicialmente era conhecido por perseguir os primeiros seguidores de Jesus. Ele participou ativamente na perseguição dos cristãos e foi presente nas execuções de alguns deles. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Atos 7 versículo 58. Conversão na estrada de Damasco. A virada na vida de Saulo aconteceu quando ele estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos. No caminho, ele teve uma experiência sobrenatural. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nesse encontro, Saulo reconheceu Jesus como o seu Senhor e Messias. Ele ficou cego temporariamente, e teve que ser guiado até a cidade. Transformação e batismo. Em Damasco, Ananias, um discípulo de Jesus, foi instruído por uma visão a procurar Saulo. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então, o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem, chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias curou a cegueira de Saulo e o batizou. A partir desse momento, Saulo começou a pregar o cristianismo, tornando-se um dos apóstolos mais importantes da história da Igreja. E logo, nas sinagogas, pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam espantados e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Missões e viagens missionárias. Paulo dedicou o restante de sua vida à propagação do cristianismo, realizando várias viagens missionárias. Suas viagens incluíram áreas como Ásia Menor, Grécia e Roma.
Durante essas viagens, ele fundou várias comunidades cristãs, e escreveu várias epístolas ou cartas, que compõem parte significativa do Novo Testamento. Para ser mais preciso, Paulo escreveu 48% de todo o Novo Testamento, sem dúvidas um grande feito. Eis a lista completa do que Paulo escreveu e está atribuído a ele. Carta aos Romanos. Primeira Carta aos Coríntios. Segunda Carta aos Coríntios. Carta aos Gálatas. Carta aos Efésios. Carta aos Filipenses. Carta aos Colossenses. Primeira Carta aos Tessalonicenses. Segunda Carta aos Tessalonicenses. Primeira Carta a Timóteo. Segunda Carta a Timóteo. Carta a Tito. Carta a Filemon. Dessas 13 cartas, 4 foram escritas na prisão. São elas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Elas são chamadas de cartas da prisão. Prisões e martírio. Paulo enfrentou muitas dificuldades, incluindo prisões. Certa feita ele escreveu para uma igreja que estava instalada na cidade de Coríntios a seguinte carta: São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede, em jejum, muitas vezes. E em frio e nudez. Como podemos notar, esse grande expoente do Evangelho era um homem sofrido e versado na arte de sobreviver no campo missionário. Infelizmente, ele foi detido em Jerusalém e, eventualmente, levado a Roma, onde passou 2 períodos em prisão. A tradição cristã afirma que ele foi martirizado em Roma, durante o reinado de Nero, por volta do ano 67 d.C., sendo decapitado por sua fé inabalável em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Nero havia ateado fogo na cidade, e colocou a culpa nos cristãos, e nesse embalo aproveitou para matar Paulo, sendo ele considerado um grande líder do cristianismo na época. O legado. O legado de Paulo é inegável. Suas cartas, conhecidas como as Epístolas Paulinas, são parte fundamental do Novo Testamento e oferecem orientação teológica e ética às comunidades cristãs. Sua vida exemplifica a transformação radical que pode ocorrer quando alguém encontra Cristo, e se dedica sem reservas ao serviço do Evangelho. Paulo é considerado um dos apóstolos mais influentes na expansão do cristianismo e na formação da teologia cristã. A maneira como Jesus usava esse homem é única na Bíblia Sagrada, sem falar nas experiências particulares que ele teve com o mundo espiritual, foram coisas que ele guardou somente para si mesmo. Certamente era alguém que podia falar tais palavras como: Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Você também se sente influenciado pela vida e transformação desse grande homem de Deus?